No silêncio fúnebre de um hospital, uma zeladora descobre um recém-nascido abandonado no banheiro, ainda com o cordão umbilical e lutando por cada respiração. O choque vira desespero quando a pulseira de identificação do bebê revela um código sem nome de mãe, que inexplicavelmente pertence a um general em coma vegetativo há anos. Mas, ao invadirem seu quarto, elas encontram um detalhe inacreditável que expõe um esquema monstruoso dentro do hospital. Um choro abafado, quase inaudível, arranhava o silêncio fúnebre do Hospital São Judas, perdido na madrugada. O zumbido insistente das lâmpadas fluorescentes no teto do segundo andar criava uma falsa tranquilidade, um véu branco que não conseguia cobrir o desespero miúdo que se formava nos corredores vazios. O aroma de desinfetante, penetrante e metálico, misturava-se ao cheiro azedo de café velho e ao suave, quase imperceptível, odor de tristeza que parecia impregnar as paredes daquele imenso labirinto de cura e, por vezes, desilusão. Fátima, zeladora de olhar cansado e mãos calejadas por anos de trabalho duro, varria o corredor com movimentos lentos e quase automáticos, o balde de água suja arrastando-se pesadamente ao lado, seu ranger contínuo o único som além do seu. Sua rotina, repetida à exaustão por mais de uma década, era um ciclo de silêncios quebrados apenas pelo tilintar das chaves em sua cintura e o arrastar ritmado da vassoura. Ela conhecia cada sombra, cada som noturno, cada segredo murmurado daquele hospital como a palma de suas mãos. Aquelas paredes, para ela, eram testemunhas silenciosas de incontáveis dramas humanos, e Fátima, uma observadora discreta, aprendera a ler as entrelinhas da vida e da morte que ali se manifestavam. De repente, um soluço. Não era um gemido de dor distante, nem o ressonar de um paciente sedado. Era um som tão fraco que poderia ter sido apenas o vento gelado a assoprar pelas frestas de uma janela mal fechada, ou a exaustão da própria Fátima a pregar-lhe peças. O coração da zeladora, que já batia no ritmo lento de sua rotina, acelerou de forma súbita, como um despertador interno que acabara de ser acionado. Ela parou, o corpo encurvado sobre o cabo da vassoura, a respiração presa na garganta, os músculos tensos em alerta. Seus olhos, antes focados na sujeira invisível do piso, agora varriam o ambiente em busca da origem daquele som. Não era o vento. Era um choro. Um choro de desamparo, de vida recém-nascida, e que a fez tremer da cabeça aos pés, acendendo uma fagulha de apreensão em seu peito. Aquele som inconfundível, primordial, a atingiu como um golpe, despertando nela um instinto que ela nem sabia que ainda possuía. Vinha do banheiro do segundo andar, o mesmo que ela havia acabado de limpar minutos antes. Um temor frio, quase gelado, percorreu a espinha de Fátima, um pressentimento sombrio que contradizia a frieza estéril do ambiente. Mas a curiosidade e uma estranha premonição a impulsionaram. Algo a chamava, uma força silenciosa, porém irresistível. Ela empurrou a porta com cuidado, o ranger lento e suave das dobradiças ecoando no cômodo vazio, amplificado pelo silêncio da madrugada. A luz branca, quase cirúrgica, do ambiente refletia na pia fria de mármore, destacando cada gota, cada mancha, cada imperfeição. E ali, sobre a bancada, em um canto que o espelho não alcançava, encolhido como um pequeno pacote de carne e osso, estava um recém-nascido. Era minúsculo, o corpo ainda rosado e enrugado, vestindo apenas um pano fino e sujo que mal o cobria. Os olhos, apertados num misto de dor e de cansaço extremo, pareciam lutar para se abrir, para ver o mundo que o havia recebido de forma tão cruel. O cordão umbilical, ainda úmido e prendendo a um destino incerto, era um elo com uma vida que se recusava a se render. Mal respirava, cada arfada um milagre que lutava para existir, um testemunho cru da fragilidade da vida. Em seu pulso, uma minúscula pulseira de identificação, plástica e apertada, exibia um número de registro sem nome de mãe, 734B. Aquele código, frio e impessoal, contrastava brutalmente com a vida quente e frágil que ele identificava. O cheiro de leite e vida nova misturava-se ao aroma de desinfetante, criando uma sensação avassaladora de vulnerabilidade e inocência, despertando em Fátima uma compaixão profunda. Meu Deus!
O grito de Fátima rasgou o ar, subindo pelos corredores vazios, rompendo a falsa tranquilidade da noite como um vidro que se estilhasse em 1000 pedaços. Sua voz, antes um sussurro cansado, agora era um clamor desesperado. Um bebê abandonado! Socorro! Alguém me ajuda! O som de seus sapatos, antes apenas um eco solitário, agora era acompanhado por passos apressados. A doutora Eliane, pediatra de plantão, já estava dobrando o corredor que levava ao posto de enfermagem quando ouviu o chamado desesperado. Uma mulher de seus 40 anos, com o rosto marcado pelo cansaço das longas horas, mas com um brilho de paixão em seus olhos azuis, ela vivia para a medicina, uma vocação que para ela era mais do que uma profissão. Seus passos, antes arrastados, aceleraram em pura adrenalina, o estetoscópio balançando em seu pescoço como um pêndulo frenético, acompanhando o ritmo acelerado de seu coração. Assim que entrou no banheiro, seus olhos fixaram-se no pequeno corpo. O desespero da zeladora era tangível, suas mãos tremendo, mas a médica manteve a calma profissional, seus movimentos precisos e rápidos, guiados por anos de experiência. Tragam uma incubadora, rápido! A voz da doutora Eliane era um comando firme, cortando o ar pesado de pânico que se instalara no ambiente, um grito silencioso por justiça. O bebê está em hipotermia, precisamos aquecê-lo e estabilizar os sinais vitais. Cada segundo conta. Uma enfermeira trouxe apressadamente um monitor portátil, sua expressão denotando temor comum a todos diante de uma vida tão delicada e vulnerável. A doutora Eliane conectou os eletrodos com agilidade e o som fraco e desesperador das batidas do coração do bebê começou a ecoar, intermitente e irregular, um lembrete constante da luta pela vida. A enfermeira Rita, chefe de equipe, uma mulher de aproximadamente 50 anos, com um cabelo loiro impecavelmente penteado e um olhar geralmente gélido, aproximou-se por sua frieza profissional e sua eficiência quase mecânica, capaz de transformar a dor alheia em protocolos e procedimentos, um muro impenetrável de racionalidade. Seus olhos percorreram a cena com uma rapidez calculada, quase cínica, fixando-se na pulseira plástica no pulso minúsculo do bebê. A única pista, aquele pequeno pedaço de plástico, parecia um eco gelado no ar. O rosto de Rita, geralmente impassível, contorceu-se em um choque disfarçado, um breve instante de surpresa que ela rapidamente tentou ocultar. O número 734B parecia familiar, um enigma que ela parecia reconhecer, mas tentava varrer da mente com uma determinação incomum, quase febril. Quem faria uma coisa dessas? Rita murmurou, mais para si mesma do que para os outros, em um tom que Fátima notou ser estranhamente contido, quase ensaiado, antes de disfarçar a surpresa e concentrar-se no bebê com uma feição forçada de preocupação, um roteiro ensaiado para a situação. Não há nome de mãe, apenas o registro. É como se tivesse saído do nada, uma aparição. Não importa quem fez, Rita. A doutora Eliane rebateu, sem tirar os olhos do recém-nascido, sua voz carregada de uma urgência que não admitia contestação, um grito silencioso por justiça que ultrapassava qualquer protocolo. O que importa é salvá-lo, sua vida depende disso. Rápido, levem-no para a UTI neonatal, cada segundo é precioso, o tempo está contra nós. O bebê, batizado provisoriamente de Esperança pela equipe de plantão, foi levado às pressas para a UTI neonatal. Fátima, ainda em choque, com as mãos frias e o corpo tremendo, sentou-se em um banco gelado no corredor. O cheiro de desinfetante, antes dominante, não conseguia abafar o odor agridoce da vida recém-nascida que ela sentia no ar, um misto de inocência e vulnerabilidade que a tocava profundamente. A imagem daquele corpo minúsculo, lutando por cada respiração, gravou-se em sua mente, acendendo uma chama de compaixão e uma sede por justiça que ela não sabia que possuía. O que seria daquela criança? Quem era a mãe? Por que aquele número tão estranho? O mistério do 734B pairava sobre todos, um eco gelado que pedia respostas urgentes, que exigia uma explicação. A vida daquela criança inocente dependia de que as encontrassem, e a cada batimento fraco do pequeno coração, Fátima sentia o tempo se esvair, o relógio marcando a urgência da descoberta.
A brisa fria da madrugada entrava pelas janelas do corredor, fazendo Fátima sentir um arrepio que não vinha do frio, mas da angústia, do pressentimento de que algo muito mais sombrio se escondera ali. As horas se arrastavam, pesadas como chumbo, no ritmo lento e doloroso dos monitores da UTI neonatal. Lá dentro, a doutora Eliane lutava incansavelmente para estabilizar a esperança. Seus olhos, vermelhos de cansaço e preocupação, fixavam-se nos gráficos do monitor, cada linha uma batalha travada, cada batimento um grito silencioso de vida. A pequena esperança era um fio de vida frágil, dependendo de cada ajuste nos aparelhos, de cada gota de soro, de cada reza silenciosa que Eliane fazia. O corpo do bebê estava coberto de fios, a pele pálida e translúcida, e a cada suspiro, Eliane sentia o peso da responsabilidade e a urgência do tempo correndo impiedosamente, um relógio que não parava. O bebê tossia, um som pequeno e sufocante, e o monitor disparava em alarme, fazendo o coração de Eliane saltar, os músculos tensos em alerta. As pequenas mãos, quase transparentes, agarravam os fios como se buscassem um último recurso, um elo com a vida. Enquanto a medicina lutava pela vida do bebê, a polícia iniciava uma investigação superficial e burocrática. O delegado, um homem pragmático, de meia idade e com uma barriga proeminente, já estava acostumado com casos de abandono. Seu cinismo era palpável, um escudo contra a miséria que via diariamente em sua profissão. Provavelmente, mais uma que não teve dinheiro ou coragem para criar, ou que escondeu a gravidez para evitar a desonra. Disse ele virando uma página em sua caderneta com um ar de desinteresse ensaiado, a voz rouca de sono e cigarros, um eco de muitas noites em claro lidando com tragédias alheias. Vamos procurar entre as parturientes recentes, aquelas que deram entrada em situação irregular e que não tinham acompanhantes. O de sempre, um caso rotineiro de irresponsabilidade, infelizmente. Mas Fátima, com um nó na garganta e uma angústia crescente no peito, não conseguia parar de pensar na criança. A frieza do delegado a incomodava profundamente. Impulsionada por uma estranha intuição e pelo cheiro persistente de vida nova em suas mãos, ela revisitou o banheiro do segundo andar, o mesmo onde o bebê fora encontrado. O cômodo estava limpo, reluzente, sem vestígios da cena anterior. O desinfetante agora dominando o ambiente, sufocando qualquer outro odor, qualquer outra memória. Mas algo a incomodava. Seus olhos percorreram cada canto, cada fresta, cada junta de azulejo, buscando algo, qualquer coisa, que os olhos frios e apressados da polícia pudessem ter ignorado em sua pressa e falta de atenção. Ela se agachou, as mãos calejadas tocando o piso frio, sentindo o ar pesado e o eco do silêncio, uma atmosfera carregada de segredos. Passou os dedos pelas juntas dos azulejos, buscou sob a pia, onde a sujeira mais teimosa costumava se esconder, onde os segredos eram guardados. O silêncio do banheiro era interrompido apenas pela sua própria respiração ofegante, um tambor silencioso em seus ouvidos, cada batida um impulso, uma busca. E lá estava, perto do ralo, sobre a pia fria, quase camuflado pela sujeira que ela mesma havia limpado com tanto esmero, um pequeno botão de casaco militar enferrujado. Brilhava timidamente sob a luz forte, quase imperceptível para um olhar desatento, mas completamente fora do lugar, um intruso em um cenário estéril. Fátima o pegou, a textura áspera e fria em seus dedos, um elo com um mundo que não deveria estar ali. Um botão de casaco militar. Aquilo não se encaixava no perfil de uma mãe desesperada que a polícia buscava. Era uma peça de um quebra-cabeça que não deveria estar ali e que a fez sentir um arrepio gelado, um pressentimento que a alertava para algo muito mais profundo. A doutora Eliane, por sua vez, sentia que algo muito maior estava em jogo. A frieza do número 734B, sem um nome associado, a falta de qualquer registro convencional, a resistência estranha da enfermeira Rita em se aprofundar na busca, tudo a inquietava. Um pressentimento sombrio que a perseguia como uma sombra, a sensação de que algo estava sendo deliberadamente ocultado. Ela exigiu que a equipe administrativa do hospital rastreasse o número da pulseira com urgência, sentindo a urgência da vida em suas mãos.
A gerente do setor de registros, Dona Carmela, uma mulher meticulosa, com óculos na ponta do nariz e conhecida por sua defesa ferrenha dos protocolos e da burocracia, inicialmente relutou em quebrar as regras rígidas do hospital, como um cão de guarda da papelada que não admitia desvios. Doutora Eliane, sabe que esses dados são confidenciais. Não podemos simplesmente vasculhar registros sem uma ordem formal. Carmela disse ajustando os óculos com um ar de superioridade burocrática, sua voz seca e sem emoção, um eco da rotina estéril. E esse número é incomum. Não consigo localizá-lo em nosso sistema de partos recentes. Parece que não existe, como se fosse um fantasma. Rastreie em todos os sistemas, Dona Carmela. A doutora Eliane insistiu, a voz firme, cortando a burocracia com a urgência de uma vida em jogo. Seus olhos azuis brilhando com determinação, uma luz de esperança. Não importa o protocolo, essa criança está lutando pela vida e precisamos de respostas. Se for preciso, eu me responsabilizo legalmente por qualquer quebra de protocolo. Cada segundo é precioso, a vida de esperança está por um fio. Com um suspiro resignado, Dona Carmela obedeceu, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros, sabendo que estava pisando em terreno perigoso. Horas de busca intensa se seguiram, varrendo todos os registros digitais e físicos do hospital, uma maratona de dados e papéis que parecia não ter fim, enquanto o tic-tac do relógio na parede parecia zombar da lentidão do sistema e da urgência da vida. E então, a descoberta perturbadora. O código 734B não pertencia a uma parturiente recente, mas a um paciente de longa data, internado no andar de cima, em uma ala de alta segurança para casos graves, o General Elias. Um militar condecorado e recluso em estado vegetativo há anos, um dos nomes mais antigos e protegidos do hospital, quase um mito em vida. A ironia e o choque eram imensos, um golpe para a lógica e a razão, uma reviravolta que desafiava todas as probabilidades. A revelação eletrizou o hospital. A notícia correu como fogo em palha seca, sussurros de incredulidade se espalhando pelos corredores, misturando-se ao cheiro de desinfetante e à ansiedade dos funcionários. Como um bebê recém-nascido poderia estar ligado a um idoso em coma terminal? O choque foi imenso. O hospital, temendo um escândalo midiático e a perda de credibilidade, tentou abafar o caso. O diretor, um homem gordo e suado chamado Dr. Alberto, com os cabelos esvoaçantes e o rosto vermelho de nervosismo e pânico, ordenou que todos mantivessem silêncio, sua voz quase inaudível de tanto medo, um pavor palpável que o consumia. Isso é um absurdo, inconcebível! Alberto esbravejou para Eliane e Fátima em seu escritório, a voz esganiçada e as mãos esganiçadas no ar, quase derrubando sua caneca de café sobre a mesa de madeira lustrosa. O suor escorria por sua testa, o pânico evidente em cada gesto. Não há conexão plausível, deve ser um erro de registro, uma falha sistêmica imperdoável. Vamos entregar esse bebê à assistência social e esquecer o assunto imediatamente. Não podemos arriscar a reputação da instituição por uma coincidência sem sentido. Nossos investidores não aceitarão isso. A credibilidade do hospital está em jogo. Mas Fátima e a doutora Eliane, unidas por um laço invisível de compaixão e determinação, insistiram na conexão, uma chama de esperança e verdade em meio à escuridão que o doutor Alberto tentava impor. O botão de casaco militar nos dedos de Fátima queimava como uma pista, uma pequena peça que destoava de todas as outras, um grito silencioso por justiça. A doutora Eliane, com a experiência de anos lidando com a fragilidade da vida, sentia que o tempo para desvendar o mistério antes que a criança perdesse a batalha era cruelmente curto. A vida da pequena Esperança se esvaía a cada segundo, seus batimentos já fracos, um lembrete constante da urgência. Elas sabiam que precisavam agir, e rápido, antes que a escuridão engolisse a verdade e a inocência, antes que a burocracia vencesse a vida. O ar no corredor que levava ao quarto do General Elias era pesado, denso com o cheiro de desinfetante e medicamentos, uma atmosfera de vida suspensa. A vida parecia estagnada, enquanto as máquinas apitavam em um ritmo monótono, mantendo o velho militar vegetativo em uma existência silenciosa. Fátima e a doutora Eliane, movidas por um desespero crescente e por uma convicção inabalável, haviam ignorado as ordens expressas de seus superiores.
A porta do quarto, que o Dr. Alberto e a enfermeira Rita haviam mandado trancar para preservar o segredo, foi aberta com uma chave mestra que Fátima, com sua experiência de zeladora e seu conhecimento prático dos segredos e atalhos do hospital, sabia como conseguir. O coração das duas batia descompassado, um tambor de ansiedade e esperança, misturado ao zumbido constante dos aparelhos, criando uma sinfonia estranha de vida e de mistério. Isso vai nos custar o emprego, Fátima. A doutora Eliane sussurrou enquanto entrava no quarto, a voz carregada de apreensão, mas também de uma determinação inabalável que a impulsionava. O risco era real, a perda material era iminente, mas a vida de esperança valia mais do que qualquer carreira ou reputação. Seus olhos varriam o quarto, cada canto, cada sombra, em busca de respostas. Que custe, Fátima respondeu, os olhos fixos no corpo inerte do general, que jazia pálido e magro sob os lençóis brancos, sua voz rouca, mas firme, um eco de sua convicção. A vida de um anjo está em jogo, doutora Eliane. Não podemos virar as costas para isso, não agora. A verdade precisa vir à tona. O quarto, apesar de espaçoso, tinha poucos pertences que não fossem médicos. Uma cama hospitalar de alta tecnologia, os equipamentos de suporte de vida zumbindo suavemente e uma pequena cômoda de madeira escura ao lado da janela que dava para um jardim interno, um oásis de verde em meio à esterilidade do hospital. O cheiro de flores frescas trazidas regularmente para o general contrastava com o ambiente clínico, criando um odor agridoce de vida e de morte. A doutora Eliane foi direto para a cômoda, abrindo as gavetas uma a uma com mãos trêmulas, a ansiedade crescendo a cada movimento. O cheiro de guardado, de coisas antigas, de um passado distante, exalava, evocando memórias de um tempo que ela não conhecia, mas que sabia que estava conectada ao presente. Na primeira gaveta, roupas de cama impecavelmente dobradas, sem um único vinco, um reflexo de uma organização quase obsessiva. Na segunda, documentos militares e alguns prontuários antigos, todos sobre o general Elias, sua ficha impecável, de um herói de guerra, um homem de honra. E então, na terceira, uma gaveta trancada, mais escondida, como se guardasse um segredo importante, um tesouro que não deveria ser encontrado, um mistério à espera de ser desvendado. Não está aberta, Eliane constatou, frustrada, puxando a maçaneta com mais força, mas ela não cedeu. A madeira resistia, guardando seu mistério, zombando de sua pressa. Fátima se aproximou. Seus olhos treinados de quem desvendava segredos há anos, varrendo a fechadura com atenção, cada detalhe uma pista. Com um grampo de cabelo, que sempre guardava consigo para emergências inesperadas, começou a manipular o mecanismo com a destreza de quem já havia enfrentado inúmeros cadeados na vida, uma habilidade que adquirira nas madrugadas solitárias do hospital. Minutos de tensão se seguiram, o único som sendo o clique suave do metal e o apito rítmico das máquinas que mantinham o general Elias vivo, uma trilha sonora macabra para a descoberta que estava prestes a acontecer. Finalmente, um estalo baixo, quase um sussurro, rompeu o silêncio. A gaveta se abriu com um ranger suave, revelando seu conteúdo. Dentro, havia um antigo casaco militar, gasto pelo tempo, de um tecido verde-oliva desbotado, com condecorações costuradas que contavam histórias de bravura e sacrifício, de um passado glorioso. E, surpreendentemente, faltava exatamente um botão. O mesmo botão enferrujado que Fátima havia encontrado no rado do banheiro, uma peça que agora se encaixava perfeitamente no quebra-cabeça, revelando uma conexão inegável. As duas trocaram um olhar, um reconhecimento silencioso e arrepiante, a verdade se aproximando com uma força implacável. O ar ficou ainda mais denso, carregado de revelação. A doutora Eliane, com as mãos trêmulas, pegou o casaco. E sob ela, escondida entre os vincos do tecido, estava uma pulseira idêntica do bebê, com o mesmo número exato, o 734B. A revelação se desdobrou, chocante e brutal, conectando o velho militar moribundo à vida recém-nascida abandonada. O mistério estava desvendado, mas a história por trás dele ainda estava oculta, esperando para ser contada. Naquele instante, a porta do quarto se abriu abruptamente, com um estrondo que fez as duas mulheres pularem, seus corações acelerados, o sangue pulsando nas veias.
Era a enfermeira-chefe Rita, acompanhada pelo Dr. Alberto e 2 seguranças corpulentos, com uniformes azuis e rostos sérios, seus olhos fixos na cena, a tensão palpável em cada músculo. O rosto de Rita estava contorcido de fúria, seus olhos queimando em desespero e raiva, como brasas incandescentes, revelando uma verdade que ela tentava desesperadamente esconder. Ela os observava com um brilho de desespero nos olhos, como se seu mundo estivesse desmoronando diante daquela descoberta, diante daquele segredo exposto. "O que pensam que estão fazendo? Invasoras!" Rita berrou, apontando para a pulseira e o casaco nas mãos da doutora Eliane. Sua voz, geralmente controlada e gélida, estava esganiçada e trêmula, revelando o pânico. "Isso é invasão de privacidade, invasão de um paciente em coma. Vocês serão demitidas e processadas criminalmente. Vão para a cadeia." Mas a doutora Eliane não se intimidou, virou-se para Rita, o olhar firme, e ergueu a pulseira do general e o botão do casaco, como quem apresentava as provas irrefutáveis de um crime, cada um deles um elo na corrente da verdade. "Esta pulseira, Rita." Eliane disse, a voz cortante como uma lâmina, cada palavra carregada de convicção. "E este botão? Eles falam mais do que você imagina, Rita. Eles contam uma história, a história do bebê 734B e da sua conexão macabra com este quarto e com você." Rita empalideceu. O suor escorria por sua testa, molhando os fios de cabelo loiro que outrora pareciam tão perfeitos, desfazendo a máscara de frieza. Sua máscara de profissionalismo se desfez completamente, revelando uma mente perversa por trás de um esquema de tráfico de bebês recém-nascidos. Ela, a enfermeira-chefe, a mesma que inicialmente tentou desacreditar a investigação, era a mente por trás daquela crueldade, uma teia de mentiras e vidas roubadas. Dr. Alberto, ao seu lado, arregalou os olhos, sua expressão de superioridade agora substituída por puro pânico, a boca aberta em um "oh" mudo de horror. Os seguranças, antes tão firmes, pareciam confusos, a cena ultrapassando sua compreensão, suas mãos nervosas sobre as armas, incertos sobre quem deveriam proteger. Eu posso explicar." Rita gaguejou, o corpo tremendo incontrolavelmente, suas mãos subindo para o rosto em um gesto de desespero, tentando esconder as lágrimas que não eram de remorso, mas de medo, de pânico, de ver seu plano desmoronar. As palavras saíam com dificuldade, presas na garganta, misturadas com soluços falsos e uma tentativa patética de manipulação. "Não precisa", Fátima disse, com a voz embargada pela raiva contida e pela dor de ter visto tanta maldade, tanta desfaçatez. Seus olhos, antes cansados, agora brilhavam com uma fúria justa, um fogo aceso pela inocência do bebê. "Nós já entendemos tudo. A verdade está mais clara do que nunca." Encurralada, com as provas irrefutáveis diante dela, Rita desabou em uma confissão fria e calculada, sua voz, antes tão autoritária e gélida, agora um sussurro de desespero e resignação, uma melodia de derrota. Contou como utilizava os dados de pacientes em coma, como o general Elias, cujos registros eram menos fiscalizados e sua ausência no mundo exterior era garantida, para produzir e vender crianças. Falsificava registros de parto, garantindo a invisibilidade de seus crimes, transformando vidas em mercadorias, em um mercado sombrio e cruel. Revelou ter usado o registro do general Elias para o parto secreto de uma jovem mãe imigrante, Marina, mantida sob cárcere privado em um dos quartos de serviço, um lugar isolado no subsolo do hospital, longe dos olhos curiosos e da vigilância que se concentrava apenas nos andares superiores. Ela se aproveitava da vulnerabilidade de mulheres sem documentos, sem para onde ir, prometendo ajuda e, em vez disso, roubando seus filhos para o mercado negro da adoção ilegal. As palavras saíam de sua boca, cada uma mais repulsiva que a anterior, pintando um quadro sombrio de sua crueldade e ambição, um abismo de perversidade. Ela não tinha como pagar por um parto digno. Rita tentou justificar, as lágrimas escorrendo pelo rosto, sem qualquer sinceridade, apenas um último vestígio de manipulação, uma tentativa patética de suavizar a monstruosidade de seus atos.
Você ia vendê-lo, Rita. A doutora Eliane rebateu, a voz cheia de nojo e repulsa, sua face contorcida em desgosto, como se estivesse diante de uma criatura abjeta. Isso é abjeto, é um crime hediondo, é desumano, e usava um homem em coma, um herói de guerra para esconder sua depravação. Nesse momento, um som fraco, mas que crescia em força e ressonância, ecoou pelos corredores, quebrando o silêncio pesado do quarto. Era o choro de esperança. Agora forte e claro, vibrante, um som de vida que irrompia no silêncio da mentira, condenando a vilã e proclamando a vitória da inocência. O bebê, com a saúde estabilizada, clamava por sua mãe, um som puro e poderoso. Osvaldo e os seguranças, atônitos, assistiam à cena, paralisados pelo drama que se desenrolava. Dr. Alberto, o diretor, com a cor sumida do rosto, balbuciou ordens para chamar a polícia. Sua voz, uma sombra do antigo autoritarismo, agora dominada pelo pânico e pela vergonha. A verdade, finalmente, estava nua e crua, exposta para todos verem, lavando com a luz a escuridão que por tanto tempo se escondera ali. Aquele choro inocente, um som de vida, era a mais cruel das condenações para Rita, o fim de seu reinado de terror. Rita foi imediatamente presa, algemada pelos seguranças que antes a serviam e a temiam. Sua máscara de profissionalismo foi desfeita pela crueza de seus crimes, revelando a frieza de uma mente calculista. Seu rosto, outrora impecável, agora era uma máscara de desespero e derrota, cada lágrima uma gota de vergonha. A jovem mãe imigrante, Marina, assustada e debilitada, foi encontrada e resgatada do quarto de serviço no subsolo, onde fora mantida em condições desumanas, recebendo os primeiros socorros e amparo psicológico que tanto precisava. Seu corpo estava frágil, seus olhos, antes cheios de medo e resignação, agora refletiam uma mistura de alívio e incredulidade, uma fagulha de esperança que renascia, um presente inesperado da justiça. Aquele quarto, frio e úmido, era um testemunho mudo do horror que Marina havia vivido, mas agora a luz da liberdade o invadia, dissipando as sombras do cárcere. Dias se passaram no Hospital São Judas, que agora respirava um ar de limpeza e renovação, um recomeço em todos os sentidos. A jovem mãe imigrante, Marina, se recuperou física e emocionalmente no calor de uma rede de apoio que a doutora Eliane e Fátima organizaram com esmero, com a ajuda de assistentes sociais e psicólogos. A história dela, de superação e resiliência, tornou-se um símbolo de esperança para outros que haviam sido vítimas do mesmo esquema perverso. Após muito aconselhamento e com o trauma do cárcere e do abandono ainda fresco em sua alma, Marina, em sua situação de extrema vulnerabilidade e sem família no país, decidiu que não poderia oferecer o futuro digno que Esperança merecia. Com lágrimas nos olhos, mas com a certeza de que fazia o melhor, ela agradeceu profundamente a chance de ter conhecido a criança que ela, em seu desespero, precisou abandonar, e concedeu a Fátima a guarda definitiva, confiando a vida de sua filha à mulher que a salvou. A zeladora Fátima, cujo instinto aguçado, persistência e um simples botão de casato militar salvaram o bebê de um destino cruel, foi proclamada a heroína por toda a cidade. Sua história, a da mulher humilde que desvendou um esquema perverso de tráfico de vidas, correu pela cidade, tocando corações e inspirando a todos, um exemplo de que a verdadeira força reside na compaixão e na coragem de lutar pelo que é certo. Movida por um amor súbito e incondicional que brotou em seu peito, no instante em que viu aquele pequeno corpo lutando pela vida, Fátima decidiu adotar Esperança, dando-lhe um lar, um nome e o amor familiar que ela mesma, em sua vida solitária e abnegada, nunca teve. Os papéis foram assinados, cada linha uma promessa de um futuro brilhante, cada palavra um laço inquebrável. O Hospital São Judas, abalado pelo escândalo, passou por uma reformulação completa. Novas políticas de segurança e ética foram implementadas, e o Dr. Alberto foi afastado, sua incompetência e negligência expostas. A enfermeira Rita e seus cúmplices foram condenados e pagariam por seus crimes na prisão, a justiça sendo feita, lenta, mas implacável, para as vidas que tentaram roubar e manipular. A rede de tráfico de bebês foi desmantelada e outras mães, como Marina, foram resgatadas e puderam recomeçar suas vidas, amparadas por uma sociedade que agora olhava com mais atenção para os invisíveis.
O nome da criança, agora oficialmente renomeada como Vitória, ecoava a força e a esperança que brotaram de seu abandono e do inesperado cadastro. O general Elias permaneceu em coma, um corpo silencioso em um leito. Mas a vida que brotou de seu registro insuspeito transformou seu quarto em um símbolo de um novo começo, um lembrete de que a verdade, por mais escondida que esteja, sempre encontra seu caminho para a luz, resgatando inocentes do esquecimento e do desespero e revelando a mais pura humanidade em meio à escuridão. Fátima, com Vitória em seus braços, olhava para o futuro com a certeza de que o amor sempre encontra um caminho, mesmo nos lugares mais improváveis. O cheiro de bebê, agora não mais abafado pelo desinfetante ou pela tristeza, mas livre e vibrante, preenchia sua vida. Uma melodia de um futuro reescrito, uma nova chance para ambas, zeladora e bebê, em um mundo que, embora cruel, ainda guardava espaço para a bondade e a redenção. A luz do sol da manhã, suave e dourada, entrava pela janela, iluminando o pequeno rosto de Vitória, um símbolo de que, para Fátima, a escuridão havia finalmente dado lugar à esperança, e o silêncio da noite, à melodia da vida.